Ohayou konnichiwa, Yasumi Luke aqui, e dessa vez vamos falar de Amagi Brilliant Park, mais um anime que está fazendo parte do Anime Challenge 2020. E para aqueles que não assistiram, nós vamos ter a Sento, que era uma trabalhadora do Amagi Brilliant Park, porém era um parque que estava completamente abandonado, destruído, pouquíssimas pessoas visitavam por conta que seu estado estava longe de ser o ideal, muitos brinquedos estavam com defeito. Então ela vai acabar chamando o Kani, que é um cara super inteligente que conseguiria revitalizar esse parque. Ele vai acabar tendo exatamente essa função de conseguir fazer esse parque voltar a funcionar, até porque ele tinha que fazer o contador de visitantes chegar a 500 mil para esse parque não ser fechado. Também vale lembrar que esse parque ele é realmente um mundo de magia, tem criaturas mágicas lá, e o Kani vai acabar recebendo o poder de ler mentes para tentar auxiliar ele nessa gestão do parque. É um anime bem da hora pra galera que quer ver parque de diversão. Essa parte meio de gestão não é algo forçado, não é algo chato de se ver, muito pelo contrário, para aqueles que estão meio receosos quanto a isso. Então, sei lá, se te interessou, mano, eu acho que vale até a pena dar uma chance. Mas agora vamos entrar nos spoilers. Começando a falar sobre o Kani, já entrar com meus favoritos. Eu simplesmente gostei muito do personagem. Ele é o típico personagem que cumpre os requisitos para entrar nos meus favoritos, que é ser um personagem inteligente e tudo mais. E eu curti muito já a primeira aparição dele dentro do parque com a equipe, onde ele chega lá causando ódio, falando assim, mano, isso aqui é uma merda, e é isso, velho. Porque, tipo, de fato era. Ele fazer isso pra ver se os funcionários ainda tinham a vontade de trabalhar no parque, se eles ainda se importavam com os seus clientes. Então, isso eu já gostei muito. Não é nada extraordinário, é até meio previsível. Quando você via as ações dele, já dava pra entender o que ele queria. Mas ainda assim, eu achei isso muito da hora. E a forma como ele liderava tudo aquilo, como ele dava as ordens e tudo mais, como ele se relacionava com os outros personagens, foi algo que eu curti muito também, velho. Com ele não sendo o foco da atenção, obviamente tudo passava por ele, mas cada personagem teve a sua importância para o parque conseguir atingir o seu objetivo final, que era não ser fechado. Até que a gente tem a Sento, quando acaba acontecendo aquela inundação, ela acaba tomando liderança, falando, pô, faz isso, faz aquilo, para conseguir conter tudo e diminuir ao máximo os danos. Enquanto o Kani simplesmente ficou olhando porque ele não sabia o que fazer, tipo, ele só ficou observando o que a Sento estava fazendo. Isso aí eu achei da hora, tipo, mostrou que a Sento realmente tinha uma grande importância e que o Kani não era completamente perfeito, até porque aquilo tinha acontecido por conta de uma falha dele. E o Kani também, ele não depende do seu poder de ler mentes. Isso aí era algo que poderia sim acontecer, tipo, ele vai sair lendo mente de todo mundo e é assim que ele consegue fazer as coisas. Só que muito pelo contrário, foram pouquíssimas as vezes em que ele realmente dependeu desse poder para conseguir fazer algo. Chegou até o momento em que eu simplesmente tinha esquecido que ele tinha esse poder, porque ficou muito tempo sem ser utilizado e até mesmo sem ser comentado sobre. Então realmente se tornou uma carta na manga e não algo que ele usa sempre para ter vantagem. Dito isso, a gente tem a pessoa que acabou dando esse poder para ele, que no caso era a Latifa, onde ela acabava sofrendo aquela maldição de que a magia, né, aquela partícula que fazia os seres ficarem vivos, essa partícula era drenada dela. Tudo isso por causa de um acontecimento que teve no mundo da magia lá, acabou sendo amaldiçoada por um mago. Foi tipo uma história muito legal, ainda mais com a questão do Kani ter tentado salvar ela uma vez, não ter conseguido. E ele tem essa vontade, esse objetivo de não só salvar o parque, mas conseguir cumprir a promessa que ele não tinha cumprido antes. Então foi uma história muito boa, tipo, acrescentou muito para a história. A gente tem o Takaya sendo o mago, que foi algo que deu um baita gancho para uma segunda temporada, que eu particularmente não acho que vai acontecer, mas dá o gancho pelo menos. Que ele é o causador de tudo que acontece de ruim pro parque e ainda quer fechar o parque para ferrar com tudo ainda mais, então tipo, é um vilão interessante para a história. E a Latifa tinha aquela questão de sua memória resetar. Após completar um ano, seu corpo resetava, sua memória resetava, ela não lembrava de mais nada que tinha acontecido. E o Kani consegue meio que reverter isso por conta de toda a magia que foi pega pela árvore, que depois acabou entrando em conflito com a maldição e fez a Latifa não perder a sua memória. Isso sim é algo meio forçado, sabe? Mas eu particularmente eu gostei. Eu prefiro muito mais que seja por causa de uma árvore do que porque é o poder do amor. Que eu particularmente prefiro até mesmo o Kani com a Sento do que com a Latifa, mas dane, isso aí é negócio pessoal. Porém eu curti. Pelo menos não foi o poder do amor e isso aí já pelo menos me agradou um pouco. E aí a gente tem o parque conseguindo ser salvo.
após faltar aquelas pouquíssimas pessoas por conta de um erro de cálculo lá, pessoas que não compareceram para o jogo. E tem aquelas últimas pessoas, eles têm que achar pessoa de qualquer lugar para conseguir salvar o parque. Mano, foi uma cena que eu simplesmente achei incrível. Por conta que ela foi emocionante pra caramba no começo, principalmente com o Kanye falando assim, que se dane tudo que aconteça, velho, só quero salvar esse parque. Fazendo ligação também, todo mundo ligando pra todo mundo que conhecia. Depois um monte de gente começando a chegar, velho, e no final, que era pra ser emocionante, se tornou hilário. Com as crianças que iam correndo pra cima da assento, eram as pessoas que salvou o parque. Então, mano, eu curti muito esse final, sinceramente, eu achei ele incrível. E, bom, o final ele não é completamente bom, na verdade. Por conta que tem a incrível ideia de botar um 13º episódio, que na verdade é um OVA, que na verdade não deveria nem existir. Eu não sei por que tem anime que faz isso, velho, de botar um OVA como 13º episódio. Ok, isso aí provavelmente é um episódio extra, velho, sei lá o que fizeram, mas, cara, eu não curto, tipo, terminou com um clima mó da hora o 12º. Aí eles mandam esse 13º, velho, que quebra completamente o clima de encerramento do anime. Então, velho, eu não curti, sinceramente. Temos sim alguns episódios que foram meio inferiores comparado aos outros episódios. Lá pro meio do anime, eu acho que pro episódios 4 ou 5, se eu não me engano. Eu sinto que são um pouco inferiores. Tipo, episódios, na verdade, que acabam deixando o parque de lado, vão mais pra um Slice of Life, pro negócio da escola. Foram episódios que, pelo menos pra mim, se tornaram bem inferiores ao que os outros episódios demonstraram. Mas de qualquer forma, eu gostei bastante do anime, cara. Ele me surpreendeu em um nível que eu não tava esperando tanta coisa. Achei que seria só um parque de diversão lá e dane-se, mas não, teve uma baita história, teve personagens legais, carismáticos. Então é isso, eu não tô aqui muito a cabeça de ninguém. Diga nos comentários o que vocês acham, muito obrigado quem assistiu. E é isso, sayonara.